Sejam muito bem-vindos ao Grama e Consórcio Podcast. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa mais do que especial. Vamos falar um pouco sobre consórcio, automóvel, né, de apartamento, de veículos também. E agora vamos fazer a apresentação. Quem será que é, hein? Ele que é formado em administração e contabilidade e iniciou economia. Casado com 2 filhas, o nosso convidado de hoje concilia a vida familiar com o trabalho. E também especialista há mais de 35 anos em consórcio imobiliário e automotivo, além de atuar também em uma corretora de seguros, a Servopa. Com vocês, Álvaro Gramicelli. Prazer, é um prazer estar aqui com vocês aqui e poder estar participando desse podcast para contribuir com mais informações sobre esse mercado. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, Álvaro. Agora também vou apresentar para vocês mais um integrante aqui do podcast de hoje. Não vou falar o nome por enquanto, porque eu vou fazer um suspense. Ele que é MBA em Negócios Digitais pela USP, casado, sem filho, gerente regional em Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo. Com vocês, Ivan Cimei. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês vão estar assistindo. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão atual e tão necessário que é o consórcio. Com certeza. O pessoal fica ligado que agora com essa confusão aí do INSS, né? A gente vai trazer muitas dicas, muitos insights valiosos para vocês. E vamos começar humanizando, então, quem é o Álvaro, né? Álvaro, agora que a gente já escutou seu lado profissional, conta pra gente quem é o Álvaro sem dizer o que você faz. Bom, devido às inúmeras primaveras que já se passaram, né, a gente hoje tenta levar para as pessoas aquilo que a gente conseguiu aprender e que vai ser útil para elas na vida delas, de alguma forma, e de uma forma direta, não em figuras ou ideias, mas em coisas palpáveis e de extrema realidade. Então, por isso que eu optei por esse produto que, para mim, é hoje, vou falar assim, eu considero o melhor produto para o brasileiro. Isso, para mim, como diz, é indiscutível. Ivan, conta pra gente uma coisa que ninguém sabe sobre você. Boa pergunta, hein? Às vezes um hobby. Você sabe que eu gosto sempre de compartilhar meus hobbies, né, minhas coisas, mas assim, acho que essa pergunta é bem difícil, mas você sabe que eu sempre tô sempre mudando de hobby, né? Eu tenho 2 hobbies que eu nunca mudo, que é corrida e ciclismo. Mas do restante eu sempre estou experimentando novas coisas, então, cara, já mexi com cerâmica, com pintura, tudo que você imaginar. Até com pintura? Até com pintura. Então, é difícil, assim, algo... Não tem muitos segredos, não. E, Álvaro, agora que a gente leu aqui, né, que você tem 35 anos de experiência nessa área. É uma vida inteira, né, de experiência. Se você voltasse ao início, que conselho daria a si mesmo, lá no seu primeiro ano no setor de consórcio? Olha, quando veja bem, eu conheço o consórcio porque eu fui criado através do consórcio. O meu pai participava, ele era médico da Polícia Militar e participava de consórcio, e eu ia com ele nos sorteios que aconteciam ali no Prado, ali na polícia. E ele utilizava do consórcio, ele era contemplado, vendia o que ele recebia e trocava por gado na fazenda. E aí ele comercializava esse gado e com esse dinheiro, e mais a medicina dele, ele nos educou. Então eu já conheci o consórcio desde aí, né? Mas a minha base ferrenha mesmo, que já começou lá atrás, nos anos 80, é o seguro. Então, a gente, graças a Deus, nós temos uma carteira não são clientes, já são amigos, né? Eu tenho... o pai, a esposa, os filhos, os netos já são clientes da gente. Então, a gente tem isso muito bem. E, uns anos para cá, eu senti a necessidade de buscar alguma coisa que fosse produzir alguma coisa diferente, porque eu já estava me sentindo estagnado. Daí veio o consórcio. E casa de ferreiro, espelho de pau, né? Meu carro é consórcio, minha moto é consórcio, e eu fui criado como consórcio. Aí eu atinei
para isso e comecei a estudar mais a fundo e ver as vantagens, desvantagens, aonde que peca, onde que não peca, aonde que se adequa melhor, qual que é a forma correta de orientar as pessoas, como conduzir o consórcio da forma mais, vamos dizer assim, honesta e profissional, que é o que eu acho mais importante. Entendi. E como que você escolheu esse caminho, além da sua família ali, que deu uma influenciada? Como que foi? Algum parente, assim, alguma coisa que você leu na internet e falou assim, eu vou para esse lado. Como que foi? Olha, para te ser sincero, na realidade, o que acontece? Há muitos anos atrás, a gente ajudou a uma seguradora a se estabelecer aqui em Belo Horizonte. Então, a gente criamos ideias e fomos parceiro dela durante muitos anos. E hoje um dos gerentes lá regionais, como é o Ivan, ele às vezes ia lá para o nosso escritório para ver como é que a gente trabalhava com Porto Seguro, com a Porto Seguro, que era a seguradora em questão, porque todo mundo achava que Porto Seguro em Belo Horizonte era uma praia, ninguém conhecia Porto Seguro. E ele... Verdade. Ninguém sabia. Porto Seguro Bahia, né? Exatamente. Todo mundo ligava, você falava em Porto Seguro, todo mundo achava que era uma praia na Bahia. E quando, recentemente, há uns anos atrás, a Porto lançou uma campanha. E alguns gerentes amigos meus dessa administradora, na época, falaram, entra na campanha, você tem uns clientes que são muitos amigos e tal. E eu entrei. Ele falou, pô, meu carro é moto, tudo que eu tenho é consórcio, né? Eu já sabia, vamos falar assim, a parte, vamos dizer, superficial da coisa, né? E aí eu entrei e fica muito bem na campanha. Aí eu falei, uai, que negócio é esse? Mas aí eu comecei, falei, não, peraí, então eu vou vender isso, então como é que é isso? E aí eu parti para fazer mentorias, para estudar, fui em São Paulo várias vezes, procurei o pessoal que tem aí 40, 50 anos de mercado, quem já tem uma bagagem, procurei, né, com aquele negócio, que é uma verdade, ela tem a minha, a sua e a verdadeira, então eu fui escutar as várias vertentes do seguro, digamos, do consórcio, digamos assim, e aí resolvi abraçar ele de uma forma bem acentuada, entendeu? Então, hoje eu defendo o consórcio, assim, de unhas e dentes, né? Digamos assim. E agora uma para o Ivan aqui. Por que você acredita que o consórcio ainda é mal compreendido em boa parte da população brasileira? Olha, Fernanda, o consórcio, e até coincidentemente igual o Álvaro, vem de uma família que trabalhou muitos anos com consórcio. Então, esse é um assunto que eu acompanho desde cedo. E o consórcio ele se modificou muito ao longo dos anos. Talvez há 40 anos atrás, 30, eu diria até 20 anos, ele era um subproduto. Era um produto para quem não tinha dinheiro, para quem estava meio mal das pernas. Isso se modificou ao longo dos 10, 15 anos. Então, acho que teve um passado ruim em alguns sentidos, talvez até um pouco de falta de regulamentação e etc. Mas a verdade é que hoje ele se transformou numa grande potência, completamente regulamentado, acessível a todos, para quem está começando a vida e para quem quer transformar um patrimônio que já é milionário ainda maior. Então eu acho que tem a ver com esse histórico que ele era muito específico para um tipo de público. Sim, e agora acho até bom o Álvaro complementar, né, essa pergunta com o que você acha que mais mudou no comportamento dos clientes de consórcios nos últimos 30 anos. Olha, completando o que o Ivan falou, para chegar na sua resposta, o consórcio hoje, antigamente você fala, hoje muitas vezes as pessoas pensam, consórcio, o que é o consórcio? Eu vou comprar um automóvel, vou comprar uma casa, vou comprar um lote. Todo mundo pensa nisso. Só que o consórcio hoje é muito mais do que isso. O consórcio hoje, para o brasileiro, ele talvez seja o caminho mais palpável, mais tranquilo e mais seguro para ele chegar lá na frente, na década, nos sessentões, com uma renda vitalícia. Entendeu? Batendo aí hoje numa realidade que nós estamos vendo aí, está nos jornais, a história do INSS já não fecha, não é de agora, é de anos, porque a população brasileira evoluiu a média de idade, então essa matemática não fecha, e com os desvios, vamos chamar assim, de verbas que tivemos recentemente, a gente tem uma ideia disso, né?
Mas eu acho que mudou muito também no consórcio, porque como o Ivan disse, o que acontecia? Antigamente, não existia uma fiscalização muito severa em cima disso. E vendeu-se muito gato por lebre. Muitas administradoras quebraram, levaram pessoas à falência. Então, o consórcio teve uma fase negra. E depois não. Depois ele começou a ser mais fiscalizado, vamos dizer assim, mais checado. E aí ele começou a mudar. E uma coisa que ajudou muito o consórcio é o seguinte: nós temos hoje, vamos dizer assim, para surpresa de muitos, um dos maiores usuários de consórcio do Brasil hoje são as classes mais elevadas. Não porque elas têm mais dinheiro, não é isso. É porque eles raciocinam de uma forma diferente. Eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. E o consórcio te proporciona esse mecanismo, essa mecânica, entendeu? Ele é o único que faz isso. Inclusive, Alvo, para complementar o que você disse, né? A gente teve aqui recentemente no podcast um cliente que falou que ele tem já uma consultora, ele é dono de consultora, mas ele também é advogado. E aí ele falou que ele compra várias cartas como forma de investimento e ele tem 3 filhos, então até mesmo pensando nos filhos como forma de deixar, né, não só de ter um consórcio, mas de herança, de patrimônio, investimento. E é igual ele falou, né, só tem a taxa administrativa, não Exatamente. Tem outras taxas. Então é uma coisa que ele sentiu que é viável, rentável, e além disso tem hora que ele tira a carta sim, compra, e o cliente dele, né, o inquilino, pagando aquele aluguel, ele vai pagando as outras cartas que ele tem, que ele tem várias cartas. É isso que exatamente, você falou com muita propriedade. Esse é hoje um dos maiores leques do consórcio. Então você tem, através do consórcio, você tem várias formas de fazer a alavancagem. Você tem a alavancagem tradicional, você tem a alavancagem financeira, entendeu? E isso tudo você faz através das cartas de consórcio, entendeu? E, pasme você, fazendo apenas aportes mensais. Você não precisa de você estar aportando toda hora. Por exemplo, você tem hoje, nós temos algum dado, se salvo algum engano meu, até bem pouco tempo atrás, para a pessoa aposentar com 8 mil e poucos reais pelo INSS, ele teria que pagar coisa de em torno de R$900 mensais. Olha para você ver. Uma boa previdência privada, ela também depende de aportes constantes elevados. Senão você não vai chegar lá na frente. Então, qual que é a vantagem do imóvel? Vamos falar agora especificamente do imóvel. O imóvel é um patrimônio que ele se valoriza ano a ano, tá certo? É um patrimônio palpável, e você pode trabalhar por você. Então você tem, e hoje nós temos no Brasil o Airbnb, que todo mundo conhece, né? E São Paulo, Santa Catarina, Balneário Camboriú, isso só dá Airbnb. E com locações que chegam aí a 1.2.